Nós pudemos provar ali, de uma maneira objetiva, que o movimento negro de 30, de 40 tinha razão. Florestan Fernandes foi um sociólogo muito importante do século XX. Um dos seus principais estudos é sobre a luta racial. Em 1964, ele publicou o livro A Integração do Negro à Sociedade de Classes, que fala sobre a desigualdade social do negro pós-abolição, sua exclusão socioeconômica e como o povo negro lutava pelos seus direitos. Nesse vídeo, você vai entender mais sobre sua história e sobre sua importância na luta racial. Florestan Fernandes nasceu em 1920. Nasceu em uma família humilde, em uma periferia de São Paulo. Ele trabalhou desde seus 6 anos de idade. Em 1941, ele entra na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP, para cursar Ciências Sociais. E é aí que tudo começou. Florestan foi um sociólogo de caráter marxista que se baseava no materialismo histórico e dialético para suas pesquisas sociais. Ele foi aposentado pela ditadura militar em 64 e se tornou professor visitante em universidades pelo mundo. Ao fim da ditadura em 86, Florestan foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores como um deputado constituinte, que elaborava a Constituição. Em 1995, Florestan estava bem doente. Em uma cirurgia de fígado, um erro médico ocorreu, matando Florestan. Florestan não concordava na democracia racial de Gilberto Freire, que falava que após a abolição, brancos e negros viviam muito melhor, que toda a escravidão se deu a algo benéfico para o povo, e que vivia uma democracia racial. Então Florestan começa a estudar a vida de negros e brancos e percebe que não existe uma igualdade entre as duas raças. Ele fez uma comparação de trabalho, mobilidade social, moradia, suprimentos, e Florestan percebe que após a abolição existia muita desigualdade entre as duas raças. Florestan percebeu que os negros eram isolados do sistema capitalista que estava se desenvolvendo muito em São Paulo na década de 40, onde imigrantes e fazendeiros brancos possuíam muito mais mobilidade social e vantagens nos novos empregos do novo capitalismo que surgia no Brasil devido à Revolução Industrial. Os imigrantes europeus passavam a ocupar cargos no lugar dos negros, que ficavam isolados da sociedade preconceituosa que os marginalizava. Então, mesmo que a escravidão tenha acabado, ainda resta o pensamento branco de que os negros não podem possuir o mesmo lugar e o mesmo padrão de vida de um branco. Também vem um pensamento muito importante dos negros de não se rebaixarem e não deixarem os brancos se explorarem deles, sendo um espelhamento da escravidão e um menosprezamento da sua luta. Então, os negros não davam o braço a torcer e não se humilhavam a trabalhos braçais com baixo salário oferecido pelos brancos, pela sua dignidade. Então, pela luta de seus direitos e por uma igualdade social, Florestan falava que os movimentos sociais organizados pela população negra deveriam ser cada vez mais presentes e que a busca por seus direitos e sua dignidade era de extrema importância. Mas, em 1940, esses movimentos não valiam de muita coisa, já que o governo da época não parecia se importar com a luta e não buscava combater para reivindicar o direito negro. Uma das indagações que Florestan fazia era como um povo que só conhecia escravidão poderia se adequar e saber lidar com uma sociedade livre. Livre só como um conceito branco de liberdade, já que o negro não tinha direito a nada. Então, como ele iria se sentir livre se não podia ter as mesmas igualdades de um branco? Como um povo que só conhecia o trabalho forçado e não tinha o direito de ir e vir, poderia viver em uma sociedade que prega a liberdade? São duas perguntas sem resposta que o governo e a sociedade livre não sabia e não se importava em responder. Então, para Florestan, temos um racismo velado no Brasil, que cumpre um papel até a atualidade de uma manutenção das desigualdades na sociedade brasileira. Esse racismo velado é dado resumidamente pelos fatores já falados, como a isolação do povo negro do novo sistema capitalista, que já estava sendo implantado no Brasil, pelo fator da falsa liberdade que o povo branco deu aos negros, pela sociedade e pelo governo. Pouco se importava pelos direitos dos negros, e principalmente pelo resquício da escravidão e do pensamento que o homem branco é o superior.
Florestan diz que pode existir uma reversão no quadro do racismo velado no Brasil. São 3 os fatores que supostamente, e digo, até utopicamente, que levam essa reversão. São eles uma distribuição de renda, um prestígio dado pelos brancos e uma forma de poder da população negra. Não necessariamente como um governo com autoridades negras, mas talvez uma influência social majoritariamente negra. Então, a gente pode concluir que Florestan Fernandes foi um grande sociólogo para a cultura negra, que ajudou a identificar a desigualdade racial da década de 40 e demistificar que após a abolição, a democracia racial reinava no país. Suas pesquisas ajudaram a encorajar o povo negro de lutar pelos seus direitos e conseguirem uma igualdade.